promessas que ele tinha feito e que aquele mal que veio sobre a vida dele não ia prevalecer, porque Deus tinha uma promessa na vida dele. E ali, a mesma coisa, Deus usa Davi. E aqui ele fala, 10, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto, a Israel por conserto eterno. Então, ele foi falando e confirmando a cada profeta, a cada homem que vinha, ele ia confirmando a sua palavra. Aí dizendo, a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Ele não cumpriu? Ele falou que daria a terra, ele deu, ele cumpriu. A terra de Canaã por limite da vossa herança. Ele não deu sem limite, ele deu com limite. Então nós temos um limite. Cada um de nós tem um limite, nós somos limitados. Deus não, mas nós somos. Então Deus não vai dar uma prova para mim que Ele sabe que eu não vou suportar. Ele não vai dar uma prova para a igreja, a qual Ele sabe que a igreja não vai suportar. Então se Ele está dando aquela prova, Ele sabe que nós vamos passar por ela. Então Ele deu por limite a terra de Canaã, por herança. Aí ele está falando que ainda quando eram poucos homens, sim, muito poucos e estranhos nela. Ainda quando aqueles homens eram estranhos, era pouquinho, mas ainda assim Deus garantiu. Aleluia. Tem um lugar que Abraão passou, que aqueles homens enfureceu, porque Abraão disse, olha, Deus nos mandou para cá. Não, aqui é nosso. E Abraão teve que sair embora. Depois, na volta que Abraão vem, eles mesmos pedem para que Abraão fique. Por quê? Porque Abraão está em paz. Abraão vai em paz. Abraão está orando, ele está buscando, ele está insistindo. Não. Deu um tempo. Ele, vou sair de cena um pouco para deixar Deus trabalhar. Vou ali, mas eu vou voltar, não vou desistir. Então, às vezes, o inimigo pensa que quando você parou, você está chorando, está num canto, no quarto, é porque você desistiu. Não. Você está ali para se levantar mais forte. Que tem momento da gente falar, mas tem momento que quem fala é Deus. Tem momento que a gente tem que recuar e deixar Deus trabalhar. Então, não significa que quando você para, que é que você desistiu, não. Você está buscando mais força. Está se renovando. Para depois, quando voltar mais com vigor. Então, ele estava falando que a ti darei a terra de Canaã por limite a vossa herança, quando era ainda poucos homens, sim, muito pouco e estranho nela. Quando andava de nação em nação, de um reino para outro povo. Então, aquele povo, eles andavam de um canto para o outro, de nação a nação, mas ainda assim tinha uma promessa. Tanto é que o povo andou 40 anos pelo deserto, mas o povo ainda tinha uma promessa. Aleluia, Jesus. Talvez você não tenha mais nada, perdeu tudo, mas ainda tem uma promessa. Aleluia. Então, ele diz, dizendo, a ti darei a terra de Canaã por limite a vossa herança, quando era ainda poucos homens, sim, muito poucos e estranhos nela. Quando andava de nação em nação, de um reino para outro povo. Não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu o rei, dizendo. Então, por mais que aquele povo estava passando pelo deserto, mas eles eram livres, porque quem libertou eles foi Deus. Eles estavam passando por toda aquela tribulação, mas ele estava dizendo, eu sou livre. Ainda que tinha alguns que a mente ainda estava lá no deserto, lá no Egito, mas o corpo deles era livre. Então o Senhor está falando que nós somos livres. Quando andava de nação em nação, de um reino para outro povo, mesmo assim Deus não permitiu que ninguém oprimisse, ninguém. Aí Deus diz, e por amor deles repreendeu o rei, dizendo, Deus repreendeu teus reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Irmão, quando eu terminei de ler essa mensagem, que eu terminei de pregar ela para o meu filho, Deus batizou ele no Espírito Santo. Quando ele começou a sentir a presença de Deus, que ele levantou do chão, ele já levantou outra pessoa.
o inimigo já tinha ido embora. O mal já tinha ido embora. Aí Deus selou com essa mensagem, dizendo, aleluia, quando nós andávamos desgarrados, Deus cuidou de nós, e por que que agora Deus não vai cuidar? Então, Deus disse, ele repreendeu o rei, dizendo, não toqueis nos meus profetas, nem maltrateis, aleluia, não maltrateis os meus profetas, nem toqueis nos meus ungidos. Quando eu terminei de ler essa mensagem, até aqui, Deus batizou no Espírito Santo. Aí, de repente, a minha mãe chegou por essa porta, e a minha mãe começava a sapatear, e eu sapateando, eu ia lá no teto e voltava, e a presença de Deus era tão grande, tão real, e a minha mãe começou, e eu já não entendia mais. Eu falava, mas será que minha mãe está sendo batizada com o Espírito Santo? Ou será que... Porque eu já vi minha mãe pulando muito, e não era o Espírito Santo. E eu não tinha entendimento, não tinha sabedoria, mas eu preferia acreditar que era Deus, e continuei glorificando a Deus. Porque como eu não tinha discernimento, eu não ia dizer que era isso, para depois eu pecar contra o Espírito Santo. Então eu continuei glorificando a Deus e crendo que Deus estava ali conosco. Ali realmente Deus estava conosco. Aleluia, foi só glória aquele dia. Mas ali eu achei que a partir daquele dia a minha vida era mar de rosa, ia ser um mar de rosa. Agora eu tenho um filho profeta, tenho um filho que é batizado no Espírito Santo. Já tinha o mais velho, também tinha sido batizado no Espírito Santo. Eu achei que a minha vida a partir daquele dia era só um mar de rosa. Só que foi engano meu. Que a partir daquele dia a minha vida, a nossa vida mudou. Mudou como, irmão? Para melhor? Muitas coisas aconteceu, mas muitas provas nós passou e tem passado, porque a presença de Deus, ela incomoda muita gente. Não pensa que quando você sente a presença de Deus, vai ficar tudo calmo, tudo em paz, não. Quanto mais você busca, mais Satanás se levanta. Quanto mais você jejua, mais o diabo se levanta. Quanto mais Deus te usa, mais prova tu passa. Mas eu achei que não era daquela forma. Na minha mente eu achei que a partir daquele dia a minha vida era só mais rosa, porque agora eu tenho 2 filhos que pregam, 2 filhos profetas, e a minha filha já tinha chamado, Deus já tinha falado que ela ia ser uma missionária, e tinha usado pessoas para dizer, e curou ela de uma depressão profunda. Deus já tinha me curado, então eu achei que a partir daquele dia a minha vida era só mais rosa. Mas foi naquele dia que Deus começou a fazer de nós um vaso de verdade, um vaso novo. E ali começou as provações, porque no outro dia meu filho deu a crise de novo, e no outro dia a crise de novo, e daqui a pouco já não queria ir mais para a escola. Teve um tempo que eu fiquei 6 meses indo com ele, estudando com ele na escola, para ele não perder de ano. O dia que ele não ia para a escola, eu chorava, porque tudo que eu queria era que o meu filho estudasse. Só que chegou uma hora que Deus falou, a minha graça te basta. Eu não quero que você glorie na escola dele, não quero que você glorie no homem, não quero que você glorie no professor, eu quero que você glorie em mim. E aí Deus foi tirando. Só restou a fé. Ali, então tudo aquilo que para mim parecia bom, Deus disse, não quero. Vai tirando. E ali a gente passou por grandes desertos. Mas o dia que ele passava com o deserto maior, era o dia que Deus mais usava ele. Era o dia que o inimigo tentava 2, 3 vezes para tirar a vida dele. Era aquele dia que ele ganhava almas para Jesus. Era aquele dia que ele orava por cura e Deus curava alguém. Aleluia, Jesus. E os irmãos podem falar assim, durante esses anos todos, foram 10 anos. Quantas vezes você levou seu filho no hospital por causa de uma crise? Nenhuma. Uma porque ele não queria, e outra que eu não ia. Mas você pode dizer isso para alguém, não estou falando que você não vai, estou falando que era a minha fé. A minha fé. A fé de cada um é diferente. A fé de cada um de nós é diferente. E eu nunca cheguei para alguém e preguei e falei assim, não é porque eu não vou no hospital que você não deve ir. Falando, você quer ir? Vai. Não é que eu não vou que você não vai.
Não é que eu não passo um médico, disse que você não deve passar. Não é que eu joguei meus remédios fora de depressão que você joga o seu. Nunca preguei dessa forma. Porque para cada um de nós, Deus tem um tratar diferente. Para cada um de nós, Deus tem um projeto diferente, uma fé diferente para cada um de nós. Então eu nunca cheguei em altar e preguei, joga seus remédios fora que Deus vai te curar. Porque eu joguei os meus fora, Deus me curou. Primeiro eu ouvi a voz de Deus. Depois eu joguei os remédios fora. Mas eu nunca preguei mandando alguém pegar seu remédio e jogar fora. Joga seu remédio fora que Deus vai te curar da depressão. Mas se a fé dele não foi igual à minha, vai adiantar eu falar isso? Não, falou. Você quer tomar um remédio? Quer. O médico passou. Então vai tomando e orando, vai tomando e apresentando a Deus. Porque na hora que Deus quiser fazer um milagre na tua vida, Deus vai usar o médico, o próprio médico, para assim: olha, o que aconteceu com você? Não sei. Aconteceu o quê? Não sei. Não toma mais o remédio não, porque você já está curado. Deus vai usar o homem. Porque da mesma forma que Deus usou o homem para te medicar, Deus vai usar ele para tirar o medicamento de você, para que a glória de Deus apareça. Então, para cada um de nós tem um tratar. Eu não tomei remédio de depressão, meu filho não, nessa época ele não tomou. Hoje ele toma um só para dormir, mas ele não tomou. Nessa época, por 3 vezes Deus curou ele orou por 3 vezes, Deus curou, ele voltou, rebeldia de novo. Aí Deus falou assim: agora tu vai ficar por um tempo. A minha filha não tomou um remédio, Deus curou ela da depressão. Minha mãe não tomou um remédio de depressão, Deus curou ela. Então, tem pessoas que Deus vai curar só com haja, mas tem pessoas que Deus vai pegar o lodo e passar nos olhos. Tem pessoas que com a palavra de Deus vai curar, mas tem outros que vai ser 5, 6 palavras. Então, para cada um de nós tem um tratar de Deus. Então, nós não podemos falar assim: não aconteceu comigo, experiência minha vai acontecer com você, faz do jeito que eu. Não. Cada um de nós, Deus trata diferente. Então, assim, às vezes eu olho para essa água, eu bebo um copo, eu não sou curada, mas às vezes a outra pessoa não é. E eu vou garantir que ela vai, é a fé. É a fé da pessoa. Então, assim,